Uma das dificuldades que todos nós temos é a de lidar com o tempo. Parece que cada vez mais estamos ansiosos, sem paciência e queremos tudo para ontem. O problema é que muitas coisas não acontecem do nosso jeito. Você já chegou no hospital para uma consulta que estava marcada, mas só foi atendido 1, 2 horas depois? É difícil, não é? Você já teve que ficar na rodoviária esperando o ônibus por longas horas? Você olha para o relógio e parece que o tempo não passa. E eu acredito que é ainda mais difícil termos que esperar em Deus pelas suas promessas. Porque é preciso ter fé, já que muitas vezes as circunstâncias são contrárias e parecerá que nada está mudando. Você se lembra do jovem José? A Bíblia conta que aos 17 anos ele foi perseguido pelos irmãos e lançado no poço. Depois o venderam como escravo e anos depois ele foi preso injustamente e abandonado na prisão. Tudo porque Deus havia colocado um sonho no seu coração e o diabo queria que ele desistisse ou se revoltasse contra o Senhor. Mas José permaneceu fiel e quando parecia que ele estava cada vez mais longe de ver os seus sonhos se realizarem, Deus fez tudo contribuir para o seu bem e ele se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo aos 30 anos. Por isso, se você tem muitos sonhos no seu coração, mas parece que a sua hora nunca chega, continue obedecendo ao Senhor. Eu sei que esperar é difícil, mas é um tempo em que Deus está trabalhando no seu caráter e no seu coração. A Bíblia diz que as tribulações geram paciência e nos preparam para receber tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer e tem o dia e a hora determinados para que cada promessa se cumpra em sua vida. Por isso não se desespere nem fique chateado com Deus. Às vezes nós não alcançamos o que queremos porque ainda não é a hora certa ou porque é um livramento do Senhor. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que não conseguiram embarcar no ônibus para o trabalho ou atrasaram para pegar o voo e mais tarde descobriram que aconteceu um acidente. No início elas acharam ruim, mas depois agradeceram ao Senhor por tê-las livrado. Então descanse o seu coração, porque desde a primeira vez que você orou, Deus já começou a trabalhar em seu favor. Veja o que a Bíblia diz. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Por isso eu tenho certeza que se você esperar no Senhor com paciência e bom ânimo, você verá que existe um tempo determinado por Ele para todas as áreas da sua vida. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus que trabalha, o Deus que trabalha.
Quem glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os reunidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Graça e paz. Vamos fazer a nossa leitura bíblica de hoje. Se encontra no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos adorar o Senhor com bastante alegria no nosso coração. Aleluia. Cante com a gente aí, vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo e bonito, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor
um amor que só tem quem já conhece a Jesus. É um amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pra terminar, é um amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Boa noite, igreja, que a paz seja convosco, que você possa refletir na letra desse louvor e confiar no Senhor, porque Ele é nosso guia, Ele é nosso protetor. Amém? Vamos louvar o Senhor juntamente comigo.
somos nada sem Ti, Senhor, absolutamente nada sem Ti, Deus. Tu és o nosso guia, Senhor, Tu és a nossa razão de viver, Senhor. E nós somos, Senhor, necessitados de Ti, Deus, e da Tua presença, aleluia. Santo, santo, santo seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Graça e paz, queridos. Nós estamos, neste momento, às vésperas do nosso aniversário, quando estaremos completando 26 anos de organização. E eu quero, nesse momento, compartilhar com você a palavra de Deus, o texto de Deuteronômio, capítulo 3, do verso 18 até o verso número 22. Deuteronômio 3, do 18 ao 22. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: naquela ocasião eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra para que delas tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês. E tome eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar cada um à propriedade que lhe dei. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim o Senhor fará com
todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por você. Pai, nós queremos, neste momento, no nome de Jesus, pedir ao Senhor que, por meio da Tua palavra, fale aos nossos corações. Amém. O texto que nós acabamos de ler narra um momento em que o povo de Israel estava se preparando para grandes conquistas. Já havia passado por um período de deserto, agora próximo ao Jordão, eles enfrentam dois desafios, que foi o rei de Esbom, o rei Seom, e o reino de Bazã, o rei Og. E o povo de Israel, os israelitas, já haviam experimentado essas duas vitórias. E essas terras conquistadas foram entregues à tribo de Gade, à tribo de Rubens e à tribo de Manassés. E a tribo de Manassés. E então essas três tribos, elas tiveram, já uma parte da sua conquista, ou seja, uma parte da terra. Mas havia grandes conquistas ainda para acontecer na vida daquele povo. E então agora, diante dessa situação, Moisés ele reúne novamente os seus líderes, o seu exército, e começa então a preparar para a tomada de Canaã. E aí então, quando Moisés ele reúne esses homens, ele coloca e deixa muito claro isso, que já havia sido feito pequenas conquistas, mas que ainda havia muitas outras para acontecer. E aí então o texto que a gente acabou de ler, Moisés está preparando agora para as conquistas que estavam além do Jordão. E o texto que a gente acabou de ler diz que Moisés ele então reúne esses homens e estabelece estratégias de como iria acontecer, e que aqueles que já estavam com as suas terras agora precisavam também lutar para que os seus irmãos também pudessem ter a sua parte da terra. E aí, queridos irmãos, eu gostaria de destacar alguns pontos muito importantes, porque são deles que estão baseados, ou melhor, são neles que estão baseados a nossa reflexão nessa noite. O primeiro que a gente gostaria de observar com vocês é que a vitória já estava assegurada, porque aquilo que eles estavam fazendo estava debaixo de uma promessa. Deus havia prometido para aquele povo aquela terra, a terra de Canaã. Então a primeira coisa que a gente precisa observar é que Deus nos garante a vitória. Ele já nos assegurou essa vitória, mas primeiro nós precisamos desenvolver estratégias. E essas estratégias muitas vezes elas estão baseadas naquilo que a gente pensa muitas vezes que há nas nossas mãos a realização, aquilo que a gente pode fazer. E o texto então diz que Moisés orienta aqueles homens a prepararem-se para a batalha, e a forma como ele organiza isso, ele diz: todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. E ele continua dizendo: deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos. Então a primeira coisa que a gente observa é que as estratégias são algo que são estabelecidos diante dos nossos olhos, ou diante daquilo que a gente pode fazer. O que é que eu posso fazer, ou o que é que a gente pode fazer para chegar ou para conseguir aquilo que é o desejo do nosso coração. Às vezes fazemos planos, fazemos orçamentos, planejamos, mas é o Senhor aquele que orienta, é aquele que nos assegura a vitória. Então, quando a gente observa, a primeira coisa que a gente então entende
é que a vitória já foi assegurada porque eles estavam agora próximos a conquistas maiores, porque essas foram as palavras de Deus, as promessas de Deus para a vida do seu povo. Então a vitória já estava assegurada, mas a parte deles era fazer os planejamentos, aquilo que poderia ser feito para que o objetivo fosse alcançado. A segunda coisa que a gente entende é que o Senhor ele garante a vitória àqueles que obedecem, àqueles que seguem aos planejamentos, àqueles que se colocam inteiramente à disposição para executar aquilo que foi planejado. Então, por diversas vezes a gente vê a palavra de Deus estabelecendo para nós estratégias, mostrando caminhos que devem ser seguidos, passos que devem ser dados, e muitas vezes essas vitórias elas não acontecem de imediato até o momento em que a gente entende que a gente precisa seguir, a gente precisa buscar estar dentro da orientação dos planos, das metas estabelecidas pelo Senhor. O homem faz planos, mas é o Senhor que deve dirigir os seus passos. Então a gente vê agora esse povo diante dessa situação. O Senhor já havia garantido a vitória a eles, mas primeiro eles precisavam estabelecer metas, planos, planejamento. Segundo, eles precisavam obedecer aquilo que foi estabelecido. E em terceiro, o Senhor ele só garante o descanso depois das suas promessas cumpridas. Então Moisés ele fala para Gade, para a tribo de Gade, Rubens e Manassés: vocês só poderão retornar para a terra de vocês depois que todos os seus irmãos conseguirem o seu lugar de descanso. Então, nesse momento eu gostaria de fazê-los pensar. Muitas vezes nós cruzamos os braços diante de uma situação, porque esta situação já não vai mais nos atingir, ou melhor, aquilo que conquistamos não depende de tais atitudes. Mas é importante a gente pensar que existem muitas pessoas, existem muitas coisas ainda para serem conquistadas, muitas coisas ainda precisam acontecer, porque são promessas de Deus para a vida da sua igreja. Mas nós só poderemos descansar, retornar ao nosso lugar, depois de fazer com que todas essas promessas sejam cumpridas ou aconteçam na vida das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos irmãos. Então o texto diz que aqueles homens só poderiam retornar para suas casas depois que todos os seus irmãos também pudessem desfrutar de descanso, de um lugar de descanso. Então nesse momento eu quero desafiar você, porque grandes vitórias dependem de grandes desafios. Eu não sei qual é o desafio que Deus estabeleceu para você, eu não sei aquilo que você está aguardando nesse momento, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor já garantiu a vitória a você, mas para isso é necessário que você pense, é necessário que você obedeça e é necessário que você se preocupe. Então nesse instante eu quero orar por você. Eu não sei quais são as lutas e os desafios que você tem encontrado, eu não sei quantas vitórias você já obteve, mas uma coisa eu tenho certeza: grandes coisas o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará por nós. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento. Peço, ó Deus, em nome de Jesus, para que nesse momento o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, visitar, Senhor Deus, a cada um dos nossos irmãos. Deus, grandes vitórias ainda estão para acontecer, mas para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos aceitando o desafio de podermos lutar. Deus, em nome de Jesus, a vitória já nos foi assegurada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sabemos, ó Deus, que há um lugar de descanso para o Teu povo. E este lugar de descanso só poderá verdadeiramente, Deus, ser desfrutado depois de que cessar toda a luta, depois que cessar
toda a batalha. E enquanto não estivermos neste lugar de descanso, que possamos, ó Deus, continuar lutando, obedecendo aquilo que estabelece a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam e que não há nada que aconteça na nossa vida sem que haja uma permissão do Senhor. Portanto, Deus, visita, Senhor Deus, este meu irmão, visita, Senhor Deus, esta família. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu tenho certeza que grandes coisas estão para acontecer na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Que as pequenas vitórias, que aos nossos olhos se tornaram grandes vitórias, ainda não se comparam com aquelas que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus então te abençoe, tenha você uma boa noite e receba o nosso abraço. Amém. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos
Música